No mundo dos negócios de hoje, a gente está cercado de gurus prometendo a fórmula do sucesso, né? Mas e se a gente olhasse para quem realmente constrói, dia após dia, no mundo real? Hoje, a gente vai mergulhar nos protocolos mentais de Lázaro do Carmo Júnior. Sabe quem é? O CEO que tinha a confiança do Silvio Santos para tocar os negócios dele. A lição aqui, olha, vem do campo de batalha. Não é teoria de livro. E é exatamente isso que separa quem fala de quem faz. A credibilidade de um cara como Lázaro não veio de post bonitinho em rede social, não. Veio da reestruturação e criação de empresas bilionárias. Pensa nisso. Ele é tipo general que tá lá na trincheira, na linha de frente, e não aquele estrategista que só fica olhando o mapa de longe. E olha, essa subida na carreira não foi sorte, de jeito nenhum, foi estratégia pura. O cara veio de uma origem super humilde, filho de caminhoneiro, e quando ele entrou na indústria farmacêutica, ele tinha uma meta muito clara na cabeça. Não importava o cargo, ele ia ser o melhor naquilo. E essa obsessão, essa busca pela excelência, simplesmente catapultou ele de propagandista para CEO em pouco mais de 10 anos. É ou não é uma prova de que a intenção realmente molda o nosso destino? Ok, então vamos entrar no primeiro pilar da filosofia dele, que é a base de tudo. Para Lázaro, o trabalho duro, gente, não é uma opção. É a única fundação possível para o sucesso. Simples assim. E a simplicidade dessa ideia é o que a torna genial. Pensa só, se existe alguma falha, alguma lacuna no conhecimento ou na habilidade, a resposta não é um atalho mágico, é esforço bruto. A equação é direta, compensa qualquer deficiência com mais horas de trabalho, mais horas de estudo. O jogo, no fim das contas, não é sobre quem nasce mais inteligente, é sobre quem está disposto a se dedicar mais. Ponto. Mas calma aí. Trabalho duro não é sinônimo de se destruir, tá? E aqui o Lázaro faz uma distinção que é, olha, crucial. A pressão, quando se está no controle, é que nem levantar peso na academia. Ela te fortalece. Agora, a tensão é aquele estresse tóxico, aquilo que foge do controle e te consome. A grande sabedoria é saber abraçar a pressão que te molda e fugir, correr da tensão que te quebra. Então, pode esquecer aquela fantasia de trabalhar só 4 horas por semana e construir um império. Para o Lázaro, isso simplesmente não existe. A quantidade de trabalho é algo fluido, entende? No começo, quando a gente é mais incompetente em algo, as horas de trabalho são muitas, não tem jeito. Mas conforme se domina a habilidade, a eficiência aumenta e o tempo necessário diminui. É a jornada que define o ritmo, e não um relógio de ponto. Beleza, agora a gente chega num dos conceitos mais provocadores do Lázaro. Prepara a cabeça aí, a ideia de que o caminho para a riqueza não exige necessariamente que a pessoa seja a dona do negócio. Como assim? É ou não é? Essa é a crença que domina a cabeça de muita gente. Para ficar rico tem que ser o dono, tem que ter o próprio negócio. Mas o Lázaro vem e mostra para a gente que essa pode ser uma das maiores mentiras do mundo corporativo. É isso mesmo. Ele argumenta que existe uma rota totalmente alternativa e talvez até mais estratégica para construir riqueza. E essa rota tem nome, viu? É o intraempreendedorismo. A mentalidade é de dono, mas a estrutura é de funcionário. A lógica por trás disso é brilhante. Em vez de lá pedir o aumento, cria-se um valor que não existia para a empresa, o que ele chama de dinheiro novo, e só depois vai negociar uma parte desse resultado. O processo para isso é bem claro. Passo 1. Assuma a mentalidade de presidente da sua área. Não importa se é o contas a pagar ou as vendas. Passo 2. Pare de pedir aumento e comece a apresentar resultado que gera valor de verdade. E passo 3. Foque em criar fontes de receita que não existiam antes. Esse tal de dinheiro novo que vai dar a força, a alavancagem para negociar uma remuneração de sócio, mas sem ter todo o risco do negócio nas costas. Só que a gente sabe que sucesso não é uma linha reta, né? Inevitavelmente vão ter quedas. E é exatamente aqui que entra a mentalidade de longo prazo, a arte de saber se reconstruir. Ficar lá em cima, no topo, é um desafio gigante, mas a verdadeira prova de fogo, a prova de caráter, é a capacidade de se reerguer depois de uma queda. Porque, vamos ser sinceros, qualquer um pode cair. A resiliência para subir de novo é o que separa os bons dos lendários. E para a gente ter uma ideia do que é uma queda de verdade, vamos falar de um número: 4 bilhões de reais. Esse foi o tamanho do rombo descoberto no Banco Pan-Americano, uma crise absurda que o Lázaro enfrentou lado a lado com o Silvio Santos. E no auge dessa crise, o Silvio Santos teve uma atitude que marcou o Lázaro para sempre. Ele pegou todo o patrimônio pessoal dele e colocou em jogo, como garantia,
para ter certeza de que ninguém ia perder o emprego por um erro que não foi deles. Isso vai muito além de gestão, né? É um nível de integridade que a gente quase não vê por aí. E essa história toda ilustra uma diferença que é fundamental. Uma coisa é ganhar dinheiro. Isso pode ser sorte, um evento único. Outra, bem diferente, é fazer dinheiro. Isso é uma competência, uma habilidade que fica para sempre. É a capacidade de criar valor do zero, que permite a reconstrução, não importa o tamanho do tombo. E isso nos leva direto para uma questão bem prática. Tá, mas onde é que se investe o capital? A filosofia do Lázaro aqui é direta, reta e totalmente avessa a risco desnecessário. Invista apenas e somente naquilo que você domina completamente. A lógica por trás disso é implacável. Não entende nada de pão? Então não vai montar uma padaria. Simples. Coloque seu dinheiro onde o resultado depende, sei lá, 80% de você. Se não dá nem para formular as perguntas certas para sua equipe, você está totalmente vulnerável. Vira um alvo fácil para o fracasso ou para a fraude. E, finalmente, a gente chega na questão que talvez seja a mais importante de todas. Afinal, como é que a gente mede o sucesso? Para Lázaro, a resposta vai muito, mas muito além do extrato bancário. A grande virada de chave, sabe, é entender que dinheiro não é o alvo, ele é a consequência. É o que acontece quando alguém se dedica com paixão, com excelência, a alguma coisa em que acredita de verdade. O foco tem que estar na jornada. E o dinheiro é só o placar do jogo. A verdadeira riqueza, segundo ele, é outra coisa. Ela está em ter uma crença que te sustenta, um propósito que te faz pular da cama de manhã e uma causa pela qual vale a pena lutar. Ter uma resposta clara para a pergunta: por que eu estou levantando hoje? Esse é o maior ativo que alguém pode ter. E aqui, para fechar, fica o chamado final dele. Não dá para viver no piloto automático. O sucesso, seja lá qual for a definição de sucesso para cada um, exige intenção. Exige um plano, exige execução e, claro, a coragem de ser o protagonista da própria história. Afinal, como o próprio Lázaro gosta de lembrar, o único que se deu bem com o "deixa a vida me levar" foi o Zeca Pagodinho. Para todos nós, meros mortais, a intencionalidade é o que define o jogo.